Então, o propósito dessas lives que eu estou fazendo aqui, que eu dei o nome de live do livro, é para mostrar a vocês alguns livros que eu tenho aqui. E boa noite, Alderi. Mostrar para vocês os livros que eu tenho aqui e que muitas vezes eu indico, mas assim, já me indicaram livros que eu comprei e eu achei horríveis, não gostei da leitura, ou a leitura foi muito difícil, ou foi muito irrelevante, enfim. Então, eu sou um tanto temerosa na indicação, porque eu gosto de indicar algo que as pessoas vão gostar de ver. O Raio-X A Viagem também está em todas as minhas lives, e eu sempre esqueço o nome dele. E ele me fala em todas as lives o nome dele. Então, hoje eu quero falar deste livro aqui. Eu acho que este é o livro que eu mais falei até hoje, por aqui no meu perfil. Eu tenho um destaque inteirinho sobre isso aqui. Eu acho que é AC1 e AC2, são dois destaques. Sobre esse livro, eu tenho uma live com o Marlon de Rosa, que é um dos escritores, então é um livro escrito pela Ana de Rosa e seu esposo Marlon, e pelo Luan Gonçalves, o Dr. Luan Gonçalves. É o único livro que nós temos no Brasil que trata desse assunto do Edmar. Muito bom. Que trata desse assunto de abortos ocultos. E como é um livro que eu falo muito, é um livro que eu gosto muito. Mas assim, eu quero ler hoje para vocês a introdução desse livro, para vocês terem um gostinho bem pequenininho do que é esse livro, do que ele trata, para vocês se sentirem seguros ao adquirirem, tá bom? Lembrando que duas informações importantes. Toda vez que vocês comprarem alguma coisa, qualquer coisa, utilizando o meu link da Amazon, que fica na biografia do meu perfil, vocês não pagam nada mais pelo produto, mas eu recebo uma comissão da Amazon. Então, vocês acabam cooperando com o trabalho que eu desenvolvo aqui. É uma forma de vocês me retribuírem, né? Se vocês quiserem me retribuir. Ou, se vocês preferirem adquirir pelo site da Vide Editorial, tem cupom de desconto. Depois eu vou deixar num comentário ou na descrição desta live, até para vocês não esquecerem, porque se eu falo agora, vocês vão esquecer, que eu sei. Então, vamos lá. O livro, então, mais uma vez, Abortos Ocultos e a Mentalidade Contraceptiva. Eu vou ler a introdução. Ele é publicado pela ID Editorial e eu vou ler a introdução dele para vocês. Então, sejam pacientes comigo. Você que está lendo esse livro provavelmente é contra o aborto. Talvez, em alguma fase de sua vida, você acreditou que estava tudo bem em usar pílula anticoncepcional. Provavelmente, você conhece muitas pessoas que, embora sejam contra o aborto, usam pílula e não veem mal algum nisso. E se te dissermos que a história do aborto e da contracepção sempre andaram juntas? Aí, a gente tem um problema. Tem um outro livro aqui. Cadê o outro livro? Deixa eu achar. Só um segundinho, deixa eu achar o outro livro aqui. Esse aqui? Não. Não achei o outro livro, mas tem um outro livro que diz que a história dos dois andaram separados. Depois eu menciono esse livro e até o que ele fala também. Ou posso ler ele para vocês na próxima live, né? Contracepção é qualquer ação, seja em antecipação ao ato sexual ou durante ele, que faz com que a gravidez seja impossível, ou seja, impede a concepção. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, classifica os contraceptivos atualmente em 9 categorias, ou métodos: esterilização feminina, masculina, pílulas, injetáveis, implantes, dispositivo intrauterino, o DIU, famoso DIU, preservativo masculino, contraceptivo de barreira vaginal, que é o diafragma, esponja, espermicida, gel, cremes e esponjas. E outros métodos, incluindo contracepção de emergência, preservativo feminino, entre outros. Você pode pensar que decidir fazer uso da pílula seja uma decisão apenas sua. Porém, o que você não sabe
é que existe um plano de disseminação da contracepção em todo o mundo e que a expansão de seu uso faz parte dos planos da OMS. Em 2015, a organização estimava que, no mundo todo, 758 milhões de mulheres casadas ou em união estável utilizassem algum tipo de contraceptivo. A meta da OMS é que a cifra chegue a 800 milhões em 2030. E esse número não inclui as mulheres solteiras que usam métodos anticoncepcionais para os mais diversos fins. Então, esses dados apresentados não incluem as mulheres que utilizam o anticoncepcional sob a demanda de tratar SOP ou de tratar para regular o ciclo, ou até mesmo para não não ter menstruação. Então, não se está falando dessas mulheres, está falando unicamente das que utilizam como método contraceptivo. Em 2014, estimou-se que o uso apenas das pílulas hormonais combinadas ultrapassou 100 milhões de mulheres. A estimativa geral sobre o uso de métodos contraceptivos modernos, não só a pílula, chega a 842 milhões. É como se a contracepção já fizesse parte de ser mulher. E vamos analisar se isso não é verdade. Nós, as mulheres, né, tem 14, 15 anos, ali no momento que menstruam, geralmente aquele ciclo ainda está se adaptando ao corpo da mulher, ela vai ao ginecologista e ele receita anticoncepcional para regular seu ciclo. E aí ela passa 15 anos, 20 anos tomando anticoncepcional, acreditando que ele está regulando o ciclo da mulher. É como se isso fosse parte do ser mulher. Inclusive, eu fiz outras lives falando sobre os métodos contraceptivos e os efeitos deles. E geralmente a pergunta é, tá, mas você quer que eu faça o quê? Você quer que eu tome o quê? Como se o método, a pílula especialmente, fizesse realmente parte de quem a mulher é. O tema eu estou lendo a introdução deste livro aqui. Vamos lá. Meninas ainda muito jovens são iniciadas no uso da pílula, a pretexto de regular um fluxo menstrual intenso ou a acne. Então, né, a menina está na adolescência, ela realmente está desenvolvendo algumas espinhas. Inclusive, me sinto na adolescência nesse momento, com essa espinha bem grande no meu rosto. A partir desse momento, continuam o uso até chegarem à fase sexualmente ativa da vida, que também inicia cada vez mais cedo. Considerando as evidências recentes associando o uso da pílula a comportamentos depressivos, não sabemos o quão grave pode ser a influência desses hormônios artificiais no comportamento emocional e social dessas meninas, cujo desenvolvimento cerebral ainda está incompleto. Então, os anticoncepcionais são deliberadamente receitados e indicados para meninas e adolescentes que estão em fase de formação, em que o seu corpo ainda está se adaptando ao seu ciclo, ainda que não se saiba quais são os reais efeitos dos contraceptivos, até mesmo na questão de depressão dessas mulheres e desenvolvimento hormonal e até mesmo desenvolvimento emocional e social e até mesmo afetando a questão do desenvolvimento cerebral. Isso sem falar nos males físicos que podem surgir a médio e a longo prazo. Sem conhecer as consequências do uso prolongado da pílula, passam anos e anos utilizando-a, simplesmente porque é normal. Como se este fosse o padrão de cuidado aceitável. Então, a mulher que não toma anticoncepcional, ela não se cuida, ela não está cuidando de si mesma, ela não se conhece. Essa é a ideia que se passa. Esse, então, é o padrão de cuidado aceitável para você ser mulher, senão você não é mulher, você não está se cuidando. Vemos, assim, que muito mais do que ser um medicamento para determinada finalidade, que seria a contracepção, a pílula está inserida em uma cultura que foi criada para ela. Muitas mulheres são a favor do uso da pílula porque sempre ouviram falar dos seus
benefícios, entre aspas, inclusive está aqui. Muitas usam para tratar da acne ou de casos de ovários policísticos ou endometriose. O que não se divulga ou não se explica, entretanto, é que a pílula não faz exatamente uma regulação da menstruação ou um tratamento desses quadros clínicos, mas apenas mascara ou esconde os seus sintomas. Outro motivo pelo qual as mulheres são a favor do uso da contracepção é, obviamente, a tão sonhada liberdade sexual, que está intimamente ligada com a cultura contraceptiva. Vejam só, liberdade sexual, até porque, se eu não me engano, é no livro Adão e Eva, depois da pílula, há uma frase dos autores que é possível haver um anticoncepcional sem uma revolução sexual, mas é impossível haver uma revolução sexual sem um anticoncepcional, porque ela obrigatoriamente exige que a mulher possa ter uma liberdade sexual sem se responsabilizar pelas consequências desse ato. Vamos lá. Em 1999, a revista The Economist, não sei falar inglês, publicou que a pílula é uma das 7 maravilhas do mundo moderno e que daqui a muitos anos, os historiadores dirão que essa invenção marcou o século XX. Realmente. É comum lermos também, inclusive em artigos científicos, que o advento da pílula permitiu que as mulheres pudessem, enfim, controlar a sua própria fertilidade. Na verdade, pela primeira vez na história, a mulher teve a possibilidade de abrir mão de sua fertilidade, daquilo que é uma das principais características da natureza feminina. Isso porque a pílula inibe o ciclo fértil. É como se a mulher tivesse diagnosticado sua fertilidade como um problema que precisa ser tratado. Fizeram as mulheres acreditarem que desligar uma parte do seu corpo que está saudável é normal. E realmente, a pílula, o livro também vai abordar isso mais adiante, a pílula não trata nada, ela mascara esses problemas. Igualmente, ela não regula o ciclo da mulher, ela acaba com o ciclo da mulher. Então, pode ser que a mulher ainda ovule, né? Mas a tendência é acabar com esse ciclo da mulher e não regular o ciclo, ele está matando o ciclo da mulher. E aí, a gente é ensinado desde muito jovem que tá tudo bem tomar pílula anticoncepcional, que faz parte de ser mulher, quando na verdade está matando aquilo que nos define enquanto mulheres. Não que uma mulher só é mulher se ela tiver um fluxo e puder gerar, não é sobre isso, é sobre uma característica feminina. O Dr. Felipe Duarte, ele fala que daquela música Mulher de Fases, que quando uma mulher está vivendo o seu ciclo, vivendo sua natureza normalmente, ela é uma mulher de fases, que ela se altera com o tempo, porque há oscilações hormonais dentro do corpo da mulher. Porém, quando a mulher toma anticoncepcional, essa oscilação hormonal não acontece, ela não existe. Então, a mulher tá aqui, ó. Ela não tem mais nenhuma oscilação. É tudo parelho. Logo, ela deixa de ser a mulher de fases. Ela é sempre a mesma, assim, sem muitas emoções, sem aquele momento com maior libido. Muitas vezes nem sequer tem libido. Então, a pílula, na verdade, ela mata o ciclo da mulher. Ela acaba com uma das coisas que nos define enquanto mulher. Não só a fertilidade, como também sua consequência natural, que é a gestação, passaram a ser consideradas uma potencial ameaça. É perigoso você ser fértil, é perigoso você engravidar. Ameaça esta, da qual as mulheres devem estar protegidas a qualquer custo, ainda que isso interfira em sua saúde, na vida de bebês não nascidos e na sociedade como um todo. A fertilidade da mulher é vista como um problema, a gravidez é vista como um problema, e a partir disso
em nome de evitar-se a qualquer custo a gravidez ou estar fértil, a mulher abre mão, inclusive, de sua saúde. Porque, assim, quem que já nos falou dos malefícios dos anticoncepcionais? E, inclusive, quando isso aqui começou a ser um tema, e, inclusive, eu comecei a falar sobre isso, a reação foi tipo... Meu Deus, como assim que anticoncepcional faz mal? Porque parece que é igual tomar água. Você precisa tomar água todos os dias e como que a água vai fazer mal para mim? É mais ou menos essa sensação que se tem quando a mulher toma anticoncepcional. Como assim vai fazer mal para mim? Após 35, 40 anos, uma gravidez se torna arriscada. Isso deve, de alguma forma, à pílula? Também, a pílula pode causar vários danos dentro do organismo da mulher. E pode afetar a fertilidade, sim, ela vai demorar. Isso, claro, varia de mulher para mulher, né? Não posso dizer todas as mulheres acontece isso, mas ela vai alterar o ciclo e até que o corpo, digamos assim, seja limpo dos efeitos da pílula, ela pode sim vir a ficar infértil ou demorar muito a voltar a ter fertilidade. Lembrando que a partir dos 30 anos, a fertilidade da mulher começa a diminuir gradativamente, né? Vamos lá. A mentalidade contraceptiva gera a falsa expectativa de que o ato sexual não está vinculado à gestação, ou não deve produzi-la como consequência. De qualquer forma, comumente escutamos histórias de conhecidos ou amigos que engravidaram usando algum método contraceptivo. Quem nunca, não é mesmo? Talvez você não está lendo talvez você que está lendo esse livro seja fruto de um contraceptivo que não funcionou. Sabemos, todavia, que todo o ciclo fértil da mulher é preparado para um momento de ápice, chamado de ovulação, que em determinadas circunstâncias pode culminar em uma gestação, e que isso é sinal de saúde e não de coisa ruim. Entretanto, esta mentalidade nos leva a crer erroneamente que todo este processo natural e fisiológico é, na verdade, patológico. Então, você deve ter... A ideia que se tem é que você deve sim ter todas as relações sexuais que você desejar, desprovido do risco da gravidez. A gravidez é algo muito ruim e patológico, quando isso é sinal justamente de ter saúde. O nome do livro é Abortos Ocultos e a Mentalidade Contraceptiva. Está em um story aqui do Insta. Eu deixei um story com o link, mas o link também está na biografia do meu perfil. Lembrando que se vocês compram pelo meu link da Amazon, tudo aquilo que vocês colocam no carrinho a partir do momento que vocês clicaram no meu link, independente se vocês quiserem comprar um celular, por exemplo, ou uma ferramenta para dentro de casa, tudo que vocês comprarem, tendo entrado pelo meu link, vocês me ajudam sem gastar mais nada por isso, tá bom? Vamos continuar, senão não acaba. A mensagem passada... patológico. Desta forma, a fertilidade feminina é tratada como uma doença. A mensagem passada pelos contraceptivos aos homens e mulheres em nossa época é a de que o elemento da procriação está totalmente fora das possibilidades de desfecho para um ato sexual. Como assim um ato sexual pode culminar em uma gravidez? Isso é loucura, isso não faz mais parte da nossa realidade. Mais ou menos isso que parte o nosso pensamento. Ainda que a taxa de falha dos métodos contraceptivos artificiais seja bem superior ao que os leigos possam supor. Como resultado, não é raro ver alguém dizer, frente a uma gestação indesejada, frases como: "Eu nunca pensei que isso aconteceria." Ora, considerando que nos reproduzimos de forma sexuada, é no mínimo estranho que alguém afirme isso. Há como que uma ilusão de que a contracepção irá garantir que os atos sexuais serão 100% estéreis. Isso em si já não é 100% verdade, devido às taxas de falha dos métodos disponíveis.
Mas a pior parte dessa mentalidade é a ideia de que o envolvimento afetivo e sexual não resultará na responsabilidade de, juntos, o casal criar e educar filhos. Com essa mentalidade, muitos homens e mulheres deixaram de pensar que só deveriam se relacionar sexualmente com pessoas que tivessem as prerrogativas de um bom pai ou de uma boa mãe para seus possíveis filhos. E isso traz consequências graves para os relacionamentos e para os desfechos gestacionais, como os abortos voluntários, por exemplo. Olha só, há um mês, 2 meses atrás, eu vi uma onda aqui no Instagram de mulheres postando vídeo sobre quando o momento que elas estavam tristes e ninguém percebeu. Geralmente era um chá revelação de uma mulher sozinha, de uma mulher gestando sozinha. É claro que eu não posso fazer uma análise geral disso, porque eu não sei a história de cada uma delas. Mas muito dessas gravidezes, gravidez de mulher sozinha, né? Que a mulher não tem um companheiro, não está namorando ou não está casada, a maioria dessas gestações se dá justamente em virtude desse fator. As pessoas usam a relação sexual desprovida de afeto, de envolvimento, de responsabilidade. Como se ter a relação sexual fosse simplesmente utilizar um copo, tomar água e jogar o copo fora. Não pensam que a relação sexual em si mesma, ela foi feita justamente para produzir mais vida. Não que toda relação sexual vá produzir uma vida. É óbvio que não. E é óbvio que não se tem relação sexual só com esse intuito. Mas é parte do ato. Então, quando você tira isso do ato, é tão grave quanto você pensar que só pode ter o ato para procriar, porque são duas coisas conjuntas, tanto o prazer quanto a possibilidade de procriação, de uma gestação. Então, quando as pessoas pararam de ver que elas precisam escolher bem com quem elas se relacionam, porque aquela pessoa pode vir a ser o pai de um filho ou a mãe de um filho, quando elas pararam de prestar atenção nisso ou nivelar suas relações a partir da análise das pessoas, mas encontra uma pessoa no mesmo dia, já tem uma relação sexual, mal sabe o nome, muitas vezes não está nem muito sóbrio, né? A partir desse momento, há uma explosão de gravidez indesejada e de pessoas desconhecidas ou às vezes conhecidas, mas que não se tinha a responsabilidade. E aí a pessoa vem e diz, mas é que eu passei uma gravidez sozinha, porque o cara não me auxiliou. Poxa, mas você teve uma relação sexual com ele. A não ser que tenha vindo, claro, de um abuso, né? Ou que o cara tenha sido realmente muito sacana, havia um relacionamento e a abandonou. Mas na maior parte dos casos é só mesmo essa mentalidade de que você pode evitar filhos e que as relações sexuais não levam mais à reprodução de uma nova vida. Como resultado, hoje vivenciamos uma degradação completa de valores familiares e a desvalorização mútua nos relacionamentos, pois as pessoas passaram a usar outras pessoas, sem se darem conta das graves consequências de toda essa liberdade sexual, entre aspas. Aumento do número de divórcios, crianças crescendo em ambientes familiares inconsistentes, depressão, ansiedade, consumo elevado de álcool e drogas, relacionamentos instáveis, desvalorização de pessoas, solidão, insegurança. Tudo isso em nome de uma modernidade que revolucionou o sexo. Essa mentalidade faz as mulheres sentirem-se amedrontadas de largar a pílula e correr o risco de gerar novas vidas, algo próprio da natureza feminina. Mas, curiosamente, não as faz sentirem medo de tomar diariamente uma pílula carregada de hormônios que o corpo dela produz sozinho, que causam diversos efeitos colaterais em médio e longo prazo. Algumas mulheres, inclusive, têm reações aos anticoncepcionais de forma imediata. Elas nem conseguem tomar porque reagem a eles, né? Tornando-as
hormonalmente e sexualmente artificiais, e sendo capazes ainda de influir na atração que exercem sobre os homens, ao interferir com os feromônios. Isso é um ponto interessante. Certamente vocês já viram alguma mulher falando: ah, mas é que eu não acho ninguém que me queira, porque a gente não acha nenhum homem legal, porque todos os homens só querem saber de sexo e não querem assumir compromisso, porque são tudo cafajeste, tudo sem vergonha. Certamente vocês já viram isso. Então, a mulher, veja bem, não estou julgando a mulher que toma anticoncepcional de modo algum. Isso que eu vou falar é um fato. A mulher que toma anticoncepcional, ela não tem mais seu ciclo, logo ela não tem mais o desenvolvimento dos mesmos dos hormônios normais dela. Ela não desenvolve mais seus feromônios, que é o hormônio que atrai o homem. Então, essa mulher passa a ser apenas realmente um objeto, que um homem vai olhar e pensar: essa mulher aí é só para me relacionar assim. Tanto que, se você for olhar, muitas das pessoas, mesmo casadas, reclamam de falta de libido. Por quê? Eu não sei como colocar isso de uma forma que vocês me entendam, e não acho que eu estou julgando as mulheres ou dizendo que todas elas são objetos. Não é isso que eu quero dizer de modo nenhum, por favor. O que eu quero dizer é que essa mulher, ela deixa de ser, de certa forma, encantadora. Ela não tem... Aí o livro vai falar em outro momento como se fosse o perfume que a atrai. De certo modo, a mulher que não toma anticoncepcional e consegue ter esse ciclo dela com essas oscilações e liberar esse hormônio, que é o feromônio, no momento do período fértil dela, ela se torna mais atraente e mais cativante. De modo, isso eu tô falando de ciência. Os defensores da ciência, né? Estou falando de ciência. Eu não estou falando que é assim, que a mulher que toma anticoncepcional não é interessante, não cativa. Não tô falando isso. Tô falando de ciência. De forma inconsciente, o homem se sente mais atraído por essa mulher que está liberando feromônio, porque é, digamos, o perfume que ele sente da mulher, entendeu? Entenderam? É mais profundo do que isso. Eu queria só dar a ideia para vocês, então não me interpretem mal, tá bom? Mas é isso. A mulher deixa de produzir feromônio e ficar interessante para os homens. Aí, não estou dizendo que as mulheres devem parar de tomar anticoncepcional para ficarem interessantes para os homens. Pelo amor de Jesus Cristo, também não é isso. Estou falando de um fato da ciência. As pílulas também interferem na escolha de parceiros. Desvalorizam a mulher ao transformar o ato sexual em um mero ato de prazer egoísta. Fazem-nas acreditar que sua fertilidade é um problema e que precisa ser tratado medicamentosamente. Você nasceu com esse problema aí e você vai ter que tomar remédio pro resto da sua vida para tratar esse teu problema, porque é muito grave, tu tens uma doença grave, tens que tomar remédio todos os dias pelo resto da sua vida. Vamos pensar, se não soa bizarro mesmo, é até surreal, você pensar que uma menina de 15 anos, saudável, tudo ok, ela está com problema, que o ciclo dela dá umas desreguladas, enfim, e aí de repente receita assim um remédio para ela, uma pílula, que ela tem que tomar todos os dias por anos. É um remédio, é um medicamento que você está dando para essa menina ou para essa mulher que seja, para ela tomar todos os dias, mas essa mulher está saudável. Não é bizarro isso? A gente aceitar isso tão normalmente? Tá tudo bem, vou tomar um remédio todo dia, eu tomo esse remédio aqui. Você tá doente? Não tô. É que, sabe, eu quero evitar a minha fertilidade. Tá, mas a fertilidade é uma doença? Não é algo natural do meu corpo. Inclusive, é justamente por isso ser natural no meu corpo que eu sou uma pessoa saudável, mas eu vou tomar esse remédio aqui para resolver esse problema. Eu acho muito bizarro. Mas enfim, né? Vamos lá. Tratado medicamentosamente e, por fim, causam abortos ocultos, que é um dos temas do livro. Inclusive, o maior nome é Abortos Ocultos, que ele explica tanto a mentalidade contraceptiva quanto um dos efeitos dos anticoncepcionais, que são os abortos ocultos, tá? Este livro aborda aspectos históricos e culturais da contracepção,
a fisiologia do organismo feminino, ou seja, de que forma o corpo da mulher trabalha durante todos os ciclos menstruais, com sua oscilação hormonal, que eu já comentei com vocês, que ele é própria, ele caracteriza como mulher. Se o teu fluxo não está correto, quer dizer que você está com problema. Realmente, o ciclo desregulado pode ser um problema, mas você tem que regular o ciclo naturalmente, não com um remédio, entendeu? Mas enfim, as suas oscilações hormonais, então, que são características que lhe caracteriza como mulher, tornando-a fértil e capaz de gerar um novo ser humano. O mecanismo de ação dos contraceptivos, ou seja, de que forma esses medicamentos atuam na fisiologia feminina e de que forma eles podem causar abortos ocultos. E uma reflexão sobre a implementação da contracepção não apenas em forma de pílula ou de outros métodos, mas também em uma forma de cultura. Criou-se a cultura contraceptiva, mudando a mentalidade das pessoas para que elas passassem a pensar que é mais normal desligar a sua fertilidade do que compreendê-la e vivê-la, analisando o impacto de tudo isso aqui na sociedade. Acabei. Essa foi a leitura da introdução deste livro, Abortos Ocultos e a Mentalidade Contraceptiva, da Ana e do Marlon de Rosa e do Luan Gonçalves. Esse livro foi lançado pela ID Editora e você pode comprar pelo meu link da Amazon, porque eu já falei que sempre que vocês comprarem qualquer coisa utilizando o meu link da Amazon, vocês não pagam nada mais por isso, mas vocês contribuem com o meu trabalho aqui. É uma forma de vocês me ajudarem sem precisar colocar a mão no bolso em meu favor. E vocês também podem comprar pela Vide Editorial, no site da Vide, com o cupom de desconto REGIANE5. Vocês ganham 5% de desconto lá no site da Vide. Lá eu não ganho nada, mas vocês cooperam porque eles são meus parceiros. E se vocês comprarem pela Amazon, se vocês abrirem meu link e jogarem tudo que vocês quiserem lá, quiserem mobiliar a casa de vocês, tudo aquilo vai vir uma porcentagenzinha para mim e vocês me ajudam, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Hoje eu vou abrir, eu não abri nenhuma vez para pergunta quando eu fiz essas lives. Se vocês tiverem alguma, eu fico aqui. Sim, a live vai ficar salva, sim. Eu vou salvar aqui e estou mandando lá para o YouTube também. Inclusive, se vocês não conhecem meu canal do YouTube, eu não alimento muito ele. Mas é Regiane Esqueleiro também. Tem lá alguns vídeos. Agora estou postando os da feminilidade. Sem perguntas? Ai, gente, me pergunta qualquer coisa, assim, só pra eu não ficar no vácuo, entendeu? Brincadeira. Ai, a Lari tá aqui ainda. Ai, Lari, você é muito amada. O legal do Instagram é que a gente faz um monte de amigo, sabia? Perde um monte, mas ganha muitos outros. O método anticoncepcional hormonal não é interessante. Exatamente. Por quê? Ele está alterando a sua fisiologia, ele vai alterar você. E há diversos outros métodos. Eu só sei falar de um, né? Mas eu sei que há, por exemplo, o método da temperatura, né? Então, Edgar, né? Acho que agora eu acertei, pelo amor de Deus. Eu nunca abordei esses temas em igrejas, nem em congressos, porque eu acho que as igrejas não me conhecem ainda. Não me conhecem aqui, mas assim, eu fui convidada para uma palestra em uma igreja, e aí talvez eu vá falar disso também, mas depende de como, sabe? Não sei se essa é interessante também, porque esse tema, aí você pediu, como foi recebido. Esse tema é muito polêmico, ele gera muito problema, então as pessoas revidam muito a abordagem desse assunto. É muito assustador, Edmar, meu Deus, ainda errei. É muito assustador para as pessoas você chegar para elas que tomam anticoncepcional há anos, há décadas. É algo normal da vida delas, cotidiano, tá tudo bem, entende? Para elas aquilo tá tudo bem, é como se elas estivessem tomando água todos os dias. E aí você chega e diz, isso aqui faz mal, isso aqui causa aborto oculto. É assustador para a pessoa, ela vai se sentir confrontada, ela vai se sentir culpada. Então,
É um assunto bem complicado de ser falado, mas é bem interessante. Eu gostaria de falar, né? Se alguém me convidar aí para uma palestra a respeito disso, eu vou fazer com muito prazer. Para evitar a gestação, qual seria a melhor forma, a seu ver? As pessoas têm a mente formatada em prol da pílula. Lidiane, é, existem alguns métodos naturais de contracepção que é um choque, né, meninas? Existem alguns métodos naturais de contracepção. Um deles é o método Billings. Eu posso deixar também o link desse livro. Depois existe um livro que vai explicar tudo o que vocês precisam saber sobre esse método Billings. E ele é um método que pode ter 100% de eficácia. Não vou dizer 100%, porque eu não acredito em nada que diz que é 100%, né? Mas se a pessoa fizer bem certinho, pode ter 99% de eficácia. Ele é tão bom para quem quer engravidar quanto para quem não quer, porque é uma forma da mulher conhecer o seu próprio ciclo e os próprios sinais que o seu corpo dá. Existe também o método de temperatura, que aí é um monte de regrinhas, eu não consegui entender. Eu sou meio lesada com as coisas, né? Então vamos devagar comigo. Mas o método Billings, ou MOB, que fala, ele é bem legal, tem no livro, o livro é bem baratinho, não chega a R$ 20 esse livro, e ele explica tudo, assim, pra você ler, entender como que faz e tirar as dúvidas, é muito legal. E fora esse livro, quer dizer, o método Billings também tem instrutoras, então depende da cidade que você está, você pode achar uma instrutora do método Billings. É uma mulher que foi treinada para orientar outras mulheres a fazerem isso. Até onde eu sabia, as instrutoras são gratuitas. Ela é um serviço voluntário que elas têm que fazer, se eu não me engano, é até atrelado à Igreja Católica, mas eu não sei afirmar isso, tá? Até porque, tipo, aqui não tem, então eu nem fui atrás de saber isso. Eu estou com alergia, tá? Vamos ver. O que mais que vocês falaram aqui? A Lari lava louça me ouvindo. Para evitar a gestação, qual seria? É um assunto importante. E isso é um choque, com certeza. Caroline, eu fico muito feliz que você tenha tirado o DIU. Muito feliz mesmo, assim, porque não que eu estou querendo interferir na vida das pessoas. O meu trabalho aqui é informar vocês. Eu informo e vocês fazem o que vocês quiserem com a informação. Mas eu fico feliz porque muitas vezes a gente não é orientada, sabe? Eu lembro que eu tomava a injeção daquela de 3 meses, sabe? E nossa, pra mim aquilo era a coisa mais maravilhosa do mundo, porque assim, eu nem não tinha ciclo, não tinha nada, assim, eu esqueci que eu era o quê? Uma mulher, que é o que me caracteriza como mulher. E todos os problemas que isso pode trazer depois, né? Inclusive, agora eu não lembro certo. Então desconsiderem se eu errar. Se eu não me engano, o anticoncepcional é a oitava maior causa de câncer. É o oitavo item do nosso dia a dia que mais causa câncer na mulher. É bem libertador. E sabe que esse negócio de causar aborto, eu lembro que há muito tempo atrás falava-se bastante da pílula do dia seguinte, né? Que causava. Então você ficava assim, mas da onde? Nada a ver. E isso, o problema da gente não entender por que causa aborto, não se tocar, é muitas vezes porque a gente não conhece nosso ciclo, não conhece como funciona o nosso sistema reprodutor. Isso é muito grave, assim, nós estamos na era da informação, nós estamos num período que é só, você joga uma frase no Google, 2 palavras, uma palavra no Google, e ele te dá a resposta, ele vai te ensinar como que funciona o teu ciclo. E nesse momento que a gente vive de acesso o tempo todo, é muito triste saber que a gente não conhece nosso ciclo, como funciona, porque se a gente conhecesse, entenderia como que acontecem esses abortos ocultos, realmente. Amém. Câncer de mama pode levar a trombose. Sim, leva a trombose, leva embolia pulmonar. O livro também fala de algumas doenças que leva, que podem ser. Assim, não é que o anticoncepcional causa essas doenças diretamente. Por exemplo, não é que o anticoncepcional cause trombose. Em pessoas que têm a maior
possibilidade de ter trombose, ele vai, digamos, atuar ali para desenvolver essa trombose. Então, a gente também não pode ser desonesto de chegar e dizer, o anticoncepcional causa tudo isso aqui. Não, há algo atuando por trás. Então, ele incentiva, ele é um fator de auxílio, digamos, ou de aceleração da causa de algumas doenças. Por hoje foi isso. Eu li a introdução do livro Abortos Ocultos e a Mentalidade Contraceptiva. O livro não é muito grande e ele é muito, 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 muito bom mesmo. É o livro que eu mais indico, só que assim, talvez eu indique, ache lindo, maravilhoso e vocês não gostem, por isso que eu vim aqui ler um pouquinho pra vocês. Ele é dividido em 2 partes, uma parte ele fala em mais partes, né, são mais capítulos, mas assim, lá no final ele vai falar da própria mentalidade contraceptiva mesmo, para explicar, vai falar dos abortos ocultos em si, ou efeito anti-implantação, Aqui ele começa na página... Cadê a página? Aqui não tem a página. Na página 63 ele começa a falar dos abortos ocultos. Antes ele está explicando tudo o que acontece no organismo da mulher para que a gente possa entender como ocorrem esses abortos ocultos. Então, é que há mais tempo atrás, por exemplo, as pessoas conheciam a tabelinha. O método Billings é uma tabelinha mais científica. Não é a tabelinha, porque a tabelinha tem muitas chances de falha, até porque ela conta muito fixo, sendo que o ciclo da mulher pode ser alterado de acordo com o ambiente, com a temperatura, com o estresse que ela passou, com o alimento que ela comeu, com diversas circunstâncias externas podem afetar o ciclo da mulher. E aí a tabelinha ela é fixa, enquanto que o próprio ciclo da mulher pode ser alterado de acordo com as emoções e coisas que acontecem. Então a tabelinha não é segura, vamos dizer, né? Enquanto o método Billings, se feito corretamente, ele pode sim ser bem seguro. O feminismo quer instaurar a prostituição na família e nas crianças. Ainda tem gente se dizendo cristã e feminista. É o feminismo cultural, né? As pessoas acreditam que o feminismo é a luta por direitos iguais e que você precisa ser feminista e afins. Isso aí, a alimentação também altera o ciclo. Tudo altera. Então, a tabelinha é arriscada por conta disso. Porque você vai contar 15 dias, 14 dias, né? Você conta o 14º dia, hoje não pode. Ou pode, hoje quer engravidar, por exemplo. Aí vai contar lá, só que como ela teve uma alteração hormonal, ela ovulou 2 dias antes. E se ela não quer engravidar e ela teve relação 2 dias antes, ela tava com o óvulo lá madurinho, né? Sua madrasta? Lari, quem é? A madrasta da Lari, a Lari é a pessoa que ela mais fala na vida, é da madrasta dela, fala muito bem, inclusive. Savana. Enfim, Savana. Você é a madrasta da Lari, fico muito feliz de ter você aqui, porque ela fala muito bem de você. Gente, por hoje foi isso, então eu vou encerrar. Foi muito bom conversar, eu gosto assim de conversar, só que eu tenho medo de fazer live sozinha, porque, não sei, eu tenho medo só. Vou mudar isso, vou me adaptar a isso. Sim, eu só posso fazer live graças ao feminismo. Coitados, né, dos moços lá que criaram a internet e criaram o Instagram, e quem tá pagando a conta agora, né, eu tô devendo pro feminismo. Engraçado. Gente, boa noite, até mais. Assistam a live de novo se vocês não chegaram no final. Nós falamos sobre a introdução do livro Abortos Ocultos e a Mentalidade Contraceptiva. Até mais.